A Justiça condenou o prefeito afastado de Morro Agudo por improbidade administrativa. Ele já é investigado em uma operação do Ministério Público que apura várias fraudes contra a administração. O prefeito afastado de Morro Agudo, Gilberto Barbetti, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por improbidade administrativa. A ação movida pelo Ministério Público apurou irregularidades na contratação de uma empresa para a aquisição de materiais gráficos. Os serviços de 2011 e 2012 não foram executados por meio de licitação, como determina a lei. Para ser isento ao processo licitatório, os valores deveriam ser inferiores a R$ 8.000. Mas os gastos com publicidade nos 2 anos foram de R$ 12.650 e R$ 16.230. O prefeito, na época, não fazia as licitações, beneficiava empresas ao qual ele foi condenado. Então, isso é uma prática correta? Não, é uma prática errada. Se nós temos que seguir a lei, temos que seguir a lei. E ele não estava fazendo isso. A sentença determina que Gilberto Barbetti deixe o cargo de prefeito de Morro Agudo. A decisão também suspende os direitos políticos dele por 4 anos. Mas por se tratar de uma ação de primeira instância, Gilberto poderá recorrer da decisão. Gilberto já está afastado por 60 dias, mas não por essa decisão judicial. Ele é suspeito de integrar um esquema de fraudes em licitações, desvio de verba pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foi o que apurou o Ministério Público através da Operação Eminência Parda. Elas também tinham um esquema para se angariar apoio político, por meio do qual eles faziam contratações de terceiros efetivamente, mas de forma já previamente direcionada e descompasso com todo o regramento da lei de licitações. Um vereador, um secretário e pessoas possivelmente ligadas ao esquema foram presos. Agora, o prefeito interino que tomou posse diz que todos os contratos são rigorosamente avaliados antes de qualquer acordo. Estar naquela cadeira aumenta a responsabilidade, porque o direito administrativo é um direito positivado, ou seja, eu só posso fazer aquilo que a lei me permite. É diferente do direito privado, que você tem às vezes o bom senso. Aqui não há bom senso, aqui a lei permite, o que a lei permite você faz. Para a população, a política em Morro Agudo segue manchada. Não sou de me envolver, mas a gente fica chateada com tudo que vem acontecendo, né? Rafael Aguiar, de Morro Agudo, para o Jornal da Clube. A defesa do prefeito Gilberto Barbetti disse que não tem como se pronunciar, uma vez que não foi intimada da decisão. Informa ainda que desconhece o teor, já que não foi publicado e não estaria produzindo efeito. Nenhum representante da empresa comentou o assunto. Gislene Lopes está ao vivo e tem mais informações, Gislene. Pussi, com essa situação, a população acaba se sentindo insegura quanto à administração da cidade. Eu converso agora com o advogado José Carlos de Oliveira. Doutor, essa decisão da Justiça passa a ser cumprida a partir de quando? Boa tarde. Boa tarde. A decisão da Justiça passa a ser cumprida a partir do momento em que transitar em julgado, ou seja, o advogado e o prefeito, eles têm todos os direitos inerentes ao processo e eles poderão levar e vão levar com certeza esse caso até o tribunal. E a partir do trânsito em julgado é que será efetivado esse afastamento do prefeito municipal. Doutor, tanto na Operação Eminência Parda quanto nessa última condenação, o ex-prefeito é acusado de ilegalidades na hora de contratar serviços. Um caso pode ter influência no outro? Não, na verdade não. O que eu observo é que na maioria das vezes o prefeito é responsabilizado em decorrência da falta de capacitação técnica do setor de compras. Aconteceu isso em Miguelópolis, acontece isso na maioria das cidades, ou seja, o prefeito na maioria das situações não tem capacidade, não tem tempo de avaliar se aquelas compras ultrapassaram o limite estabelecido pela lei de licitações. Portanto, no meu modo de ver, o setor de compras de licitações deveria ser bem treinado e capacitado para que o prefeito não se envolvesse nesses ilícitos, que, mais uma vez, na maioria dos casos, ele não tem conhecimento do que acontece nesses setores de licitações. O dono da empresa contratada sem licitação e que também foi condenado trabalha atualmente na Prefeitura de Morro Agudo. O que isso representa? Olha, na verdade, não tem muita relação entre a contratação e trabalhar na prefeitura, não é? A pessoa pode ter a sua empresa como participação em uma determinada empresa e ela pode participar. Evidentemente que não pode ter influência
não é? Eu não sei se nesse caso aconteceu isso, mas as empresas também têm uma responsabilidade na participação do procedimento licitatório, porque, afinal, trabalhar com moralidade e ética é o papel de todos. E o Ministério Público, o Tribunal de Contas, exercem um papel extremamente importante na moralização da administração pública no Brasil. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Ok, até já.